A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você nesse dia uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Provérbios 30, nos versos 7 ao 9, que diz assim: Duas coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. O título para essa reflexão que Deus colocou no meu coração, eu creio, é O Pão Necessário. Provérbios 30 não foi escrito por Salomão, foi escrito por Agur, filho de Jaque, de Massá. Estudiosos se aprofundaram acerca de Agur porque não tem muita informação sobre ele, mas fato é que o seu pai era ismaelita. Ele é de origem ismaelita, árabe. O seu pai era um professor, era uma pessoa com conhecimento, e o seu pai se converteu. E essa conversão a Deus fez com que a sua posteridade, que no caso é Agur, a sua herança, já tivesse crescido na presença de Deus. E aquela sabedoria que estava com seu pai também estava com ele. Por isso que, em Provérbios, Deus permitiu que Agur colocasse um provérbio na sua palavra. E o ensinamento que está aqui mostra para cada um de nós a importância do temor e da sabedoria. Temor a Deus e a sabedoria que o próprio Deus nos dá. E é isso que nós temos que ter sede. E era isso que Agur tinha, sede por sabedoria, sede naquele contexto em que ele vivia. Ele queria mostrar às pessoas que mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, isso não era nada diante do conhecimento e sabedoria que existia em Deus. E isso fez com que ele deixasse para nós um texto muito abençoado que nos faz refletir sobre esse título, O Pão Necessário. Agur faz a seguinte solicitação, faz o seguinte pedido: Senhor, duas coisas eu te peço. Por favor, não me negue isso que eu vou lhe pedir antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E quando ele está falando isso, afasta de mim a falsidade e a mentira, ele não está dizendo acerca das pessoas que estão ao redor dele somente, ele está dizendo dele. Afasta do meu coração a falsidade, afasta do meu coração a mentira. E para que isso ocorra, caro ouvinte, a presença de Deus tem que ser constante. A presença de Deus tem que estar revelando aos nossos corações e afastando de dentro de nós aquilo que é falso, aquele sentimento errado, aquele pensamento torpe. Porque o coração do homem, diz a palavra de Deus, é enganoso. E muitas das vezes a gente acha que está com a verdade, a gente acha que está agindo de uma maneira verdadeira, e não estamos, porque o coração do homem é enganoso. E ele mesmo sabendo, mesmo sendo uma pessoa douta, que tinha um grande conhecimento, ele diz: Senhor, esse meu conhecimento pode estar me enganando, e eu não quero ser enganado por mim mesmo, achando que eu sei alguma coisa, que eu sou alguém, que eu posso isso. Eu não quero, senão vou me passar por um mentiroso, porque eu sei que eu não sou. E o que isso nos ensina? Ele está dizendo assim: olha, não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria sabedoria, busque a verdadeira sabedoria, busque o verdadeiro conhecimento que está em Deus. Ele está dizendo: eu não posso morrer sem que essa falsidade, dessas vãs filosofias, do conhecimento que não acrescenta em nada, que está distante de Deus, venha tornar-se uma verdade na minha vida. Afasta de mim isso, Senhor. Eu quero a tua verdade, eu quero o teu conhecimento. E a segunda coisa que ele pede, que aí está totalmente ligado ao título da nossa reflexão, ele pede o seguinte: não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Aqui ele também nos ensina algo profundo. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, o meu coração é enganoso. Eu não sei se o Senhor me der a riqueza, o meu coração vai ficar focado na riqueza, porque ele é enganoso.
E uma vez o meu coração focado na riqueza, a riqueza passa a ser um Deus na minha vida. E tudo aquilo que ocorrer na minha vida, eu vou depositar o crédito à riqueza e vou me esquecer do Senhor. Mas também, Deus, não me dê a pobreza, porque de repente, se eu estiver muito pobre, eu não vou aguentar, eu vou roubar, eu vou furtar. E essa atitude vai profanar o seu nome. Então, Senhor, por favor, me dê o pão necessário, me dê o equilíbrio, porque eu não sei se o meu coração ele vai pender para um lado ou para o outro. Eu não sei. E dessa forma, Senhor, Agur dizendo, me dê o pão necessário. Me dê aquilo que realmente eu estou precisando. Eu quero fugir desse risco, do risco de me distanciar de Ti. E isso nos ensina, de uma forma muito profunda, que o nosso Deus, Ele sabe do que a gente necessita. Ele sabe do que você necessita. E se você estiver na presença dEle, entregando a sua vida a Ele, Ele vai conceder a você o pão necessário, a bênção que você precisa, o sustento que você precisa. Deus sabe daquilo que você pode receber e daquilo que você não pode receber. Mas isso não significa que Deus não possa te dar riquezas materiais. Uma coisa é certa, você não vai estar na pobreza, porque a Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. A pobreza não vai ser uma realidade na sua vida. Mas uma coisa é certa, a riqueza ela pode aparecer na sua vida. E essa riqueza, quando eu falo, é a riqueza em todas as áreas. É o sustento global da sua vida. Isso Deus pode conceder. Porque a palavra dele nos garante isso. Em Efésios 3:20 nos diz, o Senhor nos dá infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele sempre nos dá a mais. Deus vai acrescentar mais bênção em sua vida. Vai acrescentar mais sustento na sua vida na medida em que o seu coração, ou seja, o coração daquele que recebe a bênção, esteja preparado. Quando o coração do homem não está voltado para as riquezas, quando o coração do homem não está voltado para os bens materiais, quando estes não se tornam um Deus na sua vida, Deus está preparando o coração para receber algo mais. Mais daquilo que você imagina, mais daquilo que você pensa. Então, não fique achando que no seu trilhar você não pode querer receber mais. Não, mas que o seu coração não esteja nisso. Que você faça como Agur. Senhor, me dá o pão necessário, porque aquilo que o Senhor vai me dar além, eu sei que o Senhor vai me dar no momento certo, não no momento que eu quero. Aquilo que eu estou almejando, aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu estou lutando, o Senhor vai me dar o pão necessário. E naquele momento correto, certo, o Senhor vai me conceder além do pão necessário. E nós sabemos que a palavra de Deus fala acerca de um pão, que é um pão que é o pão da vida, que é Jesus, que é o nosso sustento maior. Em João 6,35, diz assim, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento que nos sustenta. Jesus veio a este mundo para nos dizer, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo é o pão da vida para que nós possamos nos alimentarmos dele, nos sustentarmos com este alimento que é Jesus, para que nós também tenhamos a consciência de que nós vamos ter uma vida eterna, porque o pão da vida desceu do céu para que eu e você nos alimentássemos dele e tivéssemos acesso à vida eterna. Jesus é o pão da vida que vai dar abundância a mim e a você. Jesus é o alimento que nós temos disponível para que possamos viver uma vida plena, uma vida repleta da presença dele e de vitória. Jesus é o pão necessário para que você tenha a vida eterna, para que eu tenha a vida eterna. Jesus é o pão necessário para que você tenha uma vida abundante. Para que você tenha uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida de esperança, uma vida de fé. Porque quando você se alimenta de Jesus, aí eu venho para a palavra dele, que ele nos deixou,
as orientações, as exortações, as parábolas que Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, o exemplo que Ele nos deixou é o alimento que eu preciso. Eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, eu tenho que me alimentar de Jesus todos os dias da minha vida, porque a palavra de Deus nos diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho que diariamente alimentar a minha fé deste pão necessário que é Jesus, porque Jesus está disponível para mim e para você. Se você está com alguma anemia espiritual na sua vida, se alimente do pão necessário que se chama Jesus. Jesus Cristo está disposto a nutrir a sua vida, a nutrir os seus sonhos, a nutrir os seus projetos, a nutrir o relacionamento conjugal, a nutrir os seus projetos de profissional, os seus estudos. Ele quer nutrir os seus relacionamentos, Ele quer nutrir o seu namoro, Ele quer nutrir o seu noivado, Ele quer nutrir o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. E Jesus Cristo quer nutrir as áreas da minha vida e da sua vida que precisam do pão necessário. E Ele é esse pão necessário. Que nesse dia, caro ouvinte, você possa realmente entender que o pão necessário do nosso dia a dia não vai nos faltar quando entregarmos a Ele o nosso coração e dizer: Senhor, toma o controle da minha vida aqui nesta terra. E Ele vai acrescentar muito mais do que o pão necessário na minha vida e na sua vida. E que você entenda também, que eu entenda, que nós entendamos que Jesus Cristo é o pão da vida. É a vida aqui e a vida eterna. O principal é a vida eterna e Ele está disponível para você e para mim todos os dias. Que venhamos, assim como nos alimentamos do pão, do alimento diário que sustenta o nosso corpo físico, que nós possamos nos alimentar do pão necessário que se chama Jesus. Todos os dias nos alimentemos de Jesus. Façamos o que Ele nos ensinou. Entreguemos as nossas vidas a Ele. E professando com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, é o pão da vida, que vai nos dar uma vida abundante nesta terra e a vida eterna. Que Deus possa te abençoar, caro ouvinte, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.